A chuva caía fina naquela noite gelada, e o vento cortava como faca nas ruas quase vazias. Perto de uma padaria fechada, uma criança estava sentada na calçada, abraçando os próprios joelhos, tremendo e chorando baixinho. Seu nome era Davi, tinha apenas 8 anos, e usava uma blusa fina, molhada e suja. Seus pés estavam descalços, roxos de frio. As pessoas passavam apressadas. Algumas desviavam o olhar, outras fingiam não ver. Uma mulher chegou a parar por um segundo, mas ao notar que o menino estava sozinho, apenas suspirou e foi embora. Davi não estava ali por escolha. Sua mãe havia saído cedo para procurar trabalho e não voltou. Ele esperou horas na frente do pequeno barraco onde moravam, até que a fome e o frio o fizeram andar sem rumo. Agora estava ali, tentando se proteger da noite. Foi quando ele viu algo caído perto da sarjeta. Uma carteira de couro preta, encharcada, brilhando sob a luz fraca de um poste. Davi se arrastou até ela, curioso. Quando abriu, seus olhos se arregalaram. Dentro havia muito dinheiro. Notas dobradas, empilhadas, como ele nunca tinha visto na vida. Havia também cartões, documentos e uma foto de família. O menino ficou parado, olhando para aquilo como se fosse um sonho. Isso compra comida, compra roupa, compra tudo. Ele sussurrou com a voz tremendo. Seu estômago roncou. Ele apertou a carteira contra o peito. Pela primeira vez em dias, ele pensou que talvez pudesse sobreviver. Mas então olhou a foto. Um homem sorrindo ao lado de uma mulher e 2 crianças pequenas. Davi engoliu seco. Ele sabia o que era sentir falta de alguém. Sabia o que era perder. Mesmo com frio, mesmo chorando, ele tomou uma decisão. Iria devolver. Davi caminhou até a avenida principal, onde havia um ponto de ônibus com algumas pessoas esperando. Ele se aproximou de um homem de terno, bem vestido, mexendo no celular. Moço, eu achei isso. Davi estendeu a carteira com as mãos tremendo. O homem olhou para ele com nojo, como se fosse um lixo na rua. O que é isso? Tá roubando agora, moleque? Não, eu achei... Tem dinheiro. Eu só queria devolver... O homem arrancou a carteira das mãos dele, abriu e viu a quantia. Seu rosto mudou rapidamente. Não era surpresa, era desconfiança. Onde você pegou isso? No chão, perto da padaria. O homem olhou em volta e, de repente, segurou Davi pelo braço com força. Você vai comigo agora. Isso é meu. O menino tentou explicar, mas ninguém o ajudou. Algumas pessoas olharam, mas ninguém interveio. O homem puxou Davi até uma loja aberta e chamou um segurança. Esse moleque tentou me roubar. Chama a polícia. Davi começou a chorar desesperado. Eu não roubei, eu achei. Eu só queria devolver. Mas sua voz era pequena. E naquela cidade grande, voz de criança pobre não valia nada. Quando a polícia chegou, Davi estava tremendo mais de medo do que de frio. E ali, naquele momento, sua boa ação começava a virar um pesadelo. E o pior ainda estava por vir. A viatura parou com as luzes piscando. 2 policiais desceram com pressa, como se estivessem lidando com um criminoso perigoso. O homem de terno falava alto, gesticulando, mostrando a carteira como se fosse um troféu. Eu estava indo para casa e esse menino veio correndo. Tentou pegar minha carteira e saiu correndo. Ainda bem que consegui segurar. Davi soluçava, abraçado a si mesmo. Eu não peguei. Eu achei no chão. Eu juro. Um dos policiais se abaixou e olhou para o menino com desprezo. Tá sozinho na rua por quê? Davi hesitou. Não sabia o que dizer. Se falasse que não tinha casa fixa, poderia ser levado. Se dissesse que estava esperando a mãe, poderiam rir. A minha mãe. Ela saiu e não voltou. O policial se levantou e deu um sorriso de canto. História bonita. O segurança do mercado observava tudo, e as pessoas ao redor começaram a comentar. Hoje em dia, essas crianças roubam mesmo. Coitado do moço. Devia levar para a cadeia. Davi se sentiu pequeno, invisível, esmagado. Um dos policiais pegou a carteira e contou o dinheiro ali mesmo. Havia mais de 10 mil reais. Isso aqui não é dinheiro de criança não, hein? Disse o policial, olhando para Davi. O homem de terno, fingindo indignação, cruzou os braços. Eu sou empresário. Esse dinheiro era para pagar funcionários. Se eu perdesse, ia dar um problema enorme. Davi tentou falar novamente.
Eu ia devolver. Eu vi a foto. Eu não queria fazer mal. Mas ninguém ouviu. Ninguém quis ouvir. Os policiais seguraram o menino pelos braços e o colocaram dentro da viatura. O frio agora era nada comparado ao medo. Davi olhava pela janela e via as pessoas continuando suas vidas, como se ele fosse só mais um problema descartável. Na delegacia, o menino foi colocado numa sala pequena com uma cadeira dura. Um policial trouxe um copo de água, mas nem olhou no rosto dele. Fica quieto aí. Vamos chamar o conselho tutelar depois. Davi tremia, molhado, com fome e com o coração partido. Enquanto isso, o homem de terno assinava alguns papéis e falava com o delegado, tentando parecer vítima. Mas o delegado, um senhor mais velho, começou a desconfiar. "O senhor tem certeza absoluta que esse menino roubou?" Perguntou ele. "Claro", respondeu o homem rápido demais. O delegado pegou a carteira e examinou. Havia algo ali dentro além do dinheiro. Um recibo dobrado com uma anotação. E quando ele leu, seu rosto mudou completamente. O delegado olhou para o homem e falou com a voz firme. "Então, o senhor sabe que esse dinheiro não é seu, não é?" O homem ficou pálido. "Como assim?" O delegado apontou o recibo. "Isso aqui é de um saque feito hoje, no nome de outro homem, um senhor idoso. E o documento dele também está aqui." O homem engoliu seco. Davi, do outro lado da sala, ouviu o tom mudar. E pela primeira vez, alguém parecia perceber que algo estava errado. Mas ainda não era o fim, porque aquela carteira escondia uma verdade que faria muita gente se arrepender. O delegado chamou um investigador e pediu para verificarem as câmeras da rua, onde o menino dizia ter encontrado a carteira. Enquanto isso, o homem de terno começou a suar e tentar se justificar. "Deve ter sido engano. Talvez alguém tenha trocado os documentos." O delegado não respondeu, apenas observou em silêncio. Minutos depois, o investigador voltou com um tablet em mãos. O vídeo mostrava claramente a calçada molhada, a carteira caindo do bolso de um homem idoso que parecia confuso e cambaleante. Ele andava devagar, provavelmente sem perceber a perda. Pouco depois, Davi aparecia. Ele olhava em volta, pegava a carteira, abria e ficava parado. E então, em vez de correr, ele caminhava até o ponto de ônibus e entregava a carteira ao homem de terno. O vídeo também mostrava o homem agarrando o menino e começando a acusá-lo. A sala ficou em silêncio. O delegado encarou o homem, agora sem qualquer paciência. "Então o senhor não foi roubado. O senhor tentou se aproveitar de uma criança." O homem tentou rir nervoso. Eu só achei que era minha." "Mentira." O delegado cortou. "O senhor viu o dinheiro e quis ficar." O policial que tinha colocado Davi na viatura abaixou a cabeça. O segurança do mercado, que havia testemunhado tudo, ficou sem reação. E os comentários das pessoas na rua ecoavam na mente de todos. Davi foi chamado para fora da sala. Ele estava encolhido, com os olhos vermelhos, achando que ainda seria punido. O delegado se ajoelhou diante dele. "Você encontrou essa carteira e tentou devolver, não foi?" Davi assentiu devagar, com medo. "Eu só queria fazer o certo, mas ninguém acreditou em mim." O delegado fechou os olhos por um instante. Parecia arrependido. E naquele momento, o peso da injustiça caiu como um soco. O homem de terno foi preso por tentativa de apropriação indébita e falsa acusação. Mas aquilo não apagava o que já tinha sido feito. Davi, mesmo inocente, já tinha sido humilhado, tratado como criminoso e jogado dentro de uma viatura como se fosse lixo. O delegado chamou o conselho tutelar e, em poucas horas, localizaram a mãe do menino. Ela estava em um hospital público, desmaiada de exaustão após passar o dia tentando conseguir trabalho e comida. Quando ela viu o filho, começou a chorar. "Meu Deus, eu achei que tinham levado você." Davi abraçou a mãe com força. Mas a história ainda não acabou. No dia seguinte, o dono verdadeiro da carteira apareceu, o idoso do vídeo. Quando soube que uma criança tinha tentado devolver o dinheiro e foi presa por isso, ele ficou em choque. Uma criança fazendo certo. "E vocês prenderam ela?" O homem chorou na delegacia, não pelo dinheiro, mas pela vergonha. E notícia se espalhou pela cidade. O vídeo viralizou.
As pessoas que haviam comentado na rua se reconheceram. O segurança do mercado se arrependeu. Os policiais ficaram expostos e muitos sentiram o peso do próprio julgamento. Mas Davi não queria fama. Ele só queria uma coisa simples: comer sem passar fome, dormir sem frio e ser visto como criança. Dias depois, o idoso pagou aluguel para a mãe de Davi por alguns meses e ajudou com roupas e comida. Mas mesmo assim, Davi carregaria aquela noite para sempre, porque ele aprendeu cedo demais uma verdade cruel. Às vezes, fazer o bem faz o mundo mostrar o pior lado dele. E muitos, ao assistirem àquela cena, se arrependeram tarde demais, por terem ignorado uma criança chorando de frio